Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores questões da psicologia. Afinal, a inteligência é uma coisa só ou são várias? A resposta, como vamos ver, mudou e muito ao longo do tempo. Para começar, vamos direto ao ponto. O que a gente realmente quer dizer quando fala que alguém é inteligente? O que é isso, de fato? E olha, essa pergunta não é nada simples. Na verdade, nem os próprios especialistas conseguiram chegar numa definição única. Eles usaram, e ainda usam, vários termos diferentes para tentar descrever esse conceito. Ok, vamos começar nossa investigação pela primeira grande pista. Uma teoria que apareceu com uma solução que parecia bem simples e até elegante. Tudo começa lá no início do século XX com um psicólogo britânico chamado Charles Spearman. Ele percebeu uma coisa bem curiosa. Pessoas que iam bem num tipo de teste mental, tipo vocabulário, geralmente também iam bem em outros, como matemática. Isso fez ele pensar, será que tem alguma coisa em comum por trás de tudo isso? E a teoria dele está bem ilustrada aqui. Ele postulou que existe uma única habilidade mental geral que ele batizou de fator G. Esse fator G seria como um núcleo, uma fonte de energia que influencia o nosso desempenho em todas as outras tarefas mentais específicas, que são esses fatores S. Mas, quando tudo parecia estar se encaixando, surge um contra-argumento muito forte. E aí, a história ganha uma baita reviravolta. Entra em cena L. Thurston, um psicólogo americano que, bom, ele não concordava nem um pouco com o Spearman. Para ele, esse tal de fator G era só uma ilusão estatística, um fantasma que aparecia por causa do jeito que os testes eram feitos. Ele defendia que a gente devia focar, na verdade, em habilidades separadas, independentes. Então, o ponto crucial da discussão está aqui, nesse contraste. De um lado, a ideia do Spearman, com uma fonte única de inteligência. Do outro, a equipe de especialistas do Thurston. Uma visão contra a outra. E o Thurston não ficou só na teoria, não. Ele identificou 7 dessas que ele chamou de habilidades mentais primárias, como a gente vê na tabela. Por exemplo, uma pessoa podia ser um gênio para girar figuras de cabeça, a habilidade espacial, mas ter muita dificuldade com contas, a habilidade numérica. Para ele, uma coisa não dependia da outra. Isso tudo gerou um debate enorme. Afinal, inteligência é uma coisa só ou são várias? Vamos avançar um pouco no tempo e ver como outros pesquisadores encontraram um jeito brilhante de dizer que talvez as duas coisas estivessem certas. Um passo importantíssimo foi começar a dividir o fator G em 2 tipos principais. De um lado, a chamada inteligência fluida, que é a nossa capacidade de resolver problemas inéditos, de pensar fora da caixa. Do outro, a inteligência cristalizada, que é basicamente todo o conhecimento que a gente acumula ao longo da vida, nossa biblioteca pessoal de fatos e habilidades. E essa ideia levou a uma grande síntese, a uma espécie de acordo. O melhor exemplo disso é um modelo de 3 estratos, que basicamente organiza quase um século de pesquisas num único mapa. O legal desse modelo, conhecido como teoria CHC, é que ele dá uma solução muito elegante para o debate. A inteligência é organizada numa hierarquia de 3 níveis. Lá no topo, a gente tem o fator G do Spearman. Esse fator G influencia um conjunto de habilidades mais amplas no meio, tipo a fluida e a cristalizada. E essas habilidades do meio, por sua vez, se quebram em dezenas de habilidades bem específicas lá na base. É como se todo mundo estivesse certo, de alguma forma. Bom, esse modelo nos deu uma base muito sólida, mas ele não encerra a conversa. Pelo contrário, ele abre a porta para as questões mais complexas e delicadas que a gente discute hoje em dia. Quando os psicólogos vão analisar as diferenças de inteligência entre grupos, eles encontram um padrão que se repete sempre. Para entender, vamos pensar em altura. Em média, homens são mais altos que mulheres, certo? Só que a variação de altura dentro do grupo dos homens, com homens muito altos e outros bem baixos, é muito maior do que a diferença média de altura entre os 2 grupos. É exatamente isso que esse gráfico mostra. Os dados revelam uma sobreposição gigantesca entre os grupos para qualquer característica, seja altura, seja inteligência. O que isso quer dizer? Que apesar de poder existir uma pequena diferença na média, a grande maioria das pessoas dos 2 grupos está, na verdade, na mesma faixa. Então, o ponto crucial hoje é que a pesquisa moderna não busca uma única causa. Ela explora uma dança super complexa entre influências genéticas, fatores do ambiente, experiências de vida. Nenhum desses fatores, sozinho, consegue contar a história toda.